você é especialista em infográficos também, né? A gente faz bastante infográfico lá na Galileu, a gente tem uma intenção de fazer visualização, um tipo específico de infográfico que é visualização de dados, quando você pega uma massa gigantesca de dados e transforma em algo que represente uma informação interessante para o leitor. A internet, ela deu muito mais visibilidade para esse tipo de infográfico? Dá para fazer coisas muito mais legais do que só no impresso? Dá. E isso entra um pouco naquela questão que a gente estava conversando sobre a interatividade. Eu vou te dar um exemplo claro, para mim claro disso, vendendo um pouco do nosso peixe. Vontade. Na revista Galileu, a gente tem uma seção uma seção de infográficos que chama Numeralha, onde a gente sempre tenta fazer essas visualizações de dados. E muitas vezes a versão que a gente faz para a internet sai mais bacana do que a impressa. Não digo nem mais bonita, mas mais bacana porque você consegue, com a interatividade do usuário, com o usuário procurando, alcançar níveis de leitura muito mais interessantes. Por exemplo, a gente fez um mapa há algum tempo sobre trabalho escravo no Brasil, que é um problema bem grande que persiste no Brasil. A gente mostrou as cidades, num mapa grandão ali, as cidades onde houve maior número de autuações no Ministério do Trabalho, libertando pessoas que estavam nessa condição análoga à escravidão. Então no mapa você pode ver as cidades, as regiões onde tem mais isso, a gente destacou os períodos, como é que se estava crescendo, se estava caindo, e destacou também aonde que eles foram encontrados, em que tipo de empresa, em que tipo de setor. Isso ficou bacana no impresso, só que quando você chega no site, a gente fez a mesma coisa, só que a pessoa podia clicar nas áreas que a gente botou círculos que variavam conforme o tamanho em cima das cidades ali, então clicava nos círculos maiores, nos menores, na cidade, e ele podia encontrar na sua cidade se tinha havido algum caso de libertação de trabalho escravo, e não só na sua cidade, podia ver as empresas e o CNPJ das empresas que tinham feito isso. Então isso dá um poder ao leitor, uma granularidade na visualização muito maior do que no impresso, porque no impresso você conseguiu ver the big picture, como eles dizem, né? Tipo, os grandes dados, as grandes tendências. O que a internet possibilita nesse tipo de infográfico de visualização é que você consiga ir cada vez mais no granular, naquela coisa que a gente está falando da taxa de desemprego. Você vai no que de repente interessa aquele usuário. Eu quero saber da minha cidade. Por que essa cidade? Eu moro no Pará. Nossa, qual cidade é essa aqui no Pará que tem tanto? Quais são as empresas? Quantas pessoas essas empresas tiveram trabalhando nesse tipo de situação análoga à escravidão? Você consegue informar muito melhor o usuário e novamente, aquela ideia que a gente estava comentando, o usuário começa a participar da história que ele começa a contar a própria história para ele mesmo, nesse tipo de infográfico. Tiago, você nesse caso, por exemplo, para fazer esse tipo de infográfico, você trabalha junto com TI? Como é que funciona esse... Olha, o ideal que seria que a gente... O ideal eu já entendi, vocês entenderam também, né? Que... Mas vai lá, conta. Não, é que assim, nem sempre, na verdade é raro no Brasil a gente ter à disposição do jornalista equipes de TI que trabalhem em conjunto. Inclusive, isso é um dos pontos onde muitos jornalistas que escreveram textos para o Manual de Jornalismo de Dados, eles batem bastante, que é muito bom e é muito útil você ter a equipe de TI junto com a equipe de redação. Por quê? Porque um alimenta o outro. Sim. Então o jornalista às vezes tem umas ideias muito boas de reportagem e daí se tem alguém do TI ali do lado ouvindo, olha, mas eu consigo possibilitar isso porque eu consigo ter acesso a esse banco de dados, fazer isso aqui, fazer isso ali e tal. Aqui no Brasil é mais difícil, né? Eu não sei de redações que tenham gente de TI em tempo integral disponível para trabalhar com elas. São mais em cima de projetos específicos pelo que eu sei. Mas seria interessante ter. Nesse caso, eu tenho... E daí a gente ensina também o jeito de contornar isso, né? Tem algumas ferramentas que você consegue fazer, o próprio jornalista, sem um auxílio grande de TI, consegue fazer essas coisas interativas. Uma delas que eu usei nesse caso é o Tableau. Tem o Data Wrapper também, que o pessoal do Estadão Dados usa bastante. Tem o CatoDB, que é uma ferramenta de mapas. Tem bastante coisa para quem se interessar por essa área procurar, que dá para fazer sem a equipe de TI. Não é porque a gente não tem equipe de TI que a gente vai ficar resmungando e não fazer nada. Isso demanda muito treinamento, Thiago? Ou são ferramentas mais simples de trabalhar, assim? Tipo, um leigo como eu...
que o máximo que faz é mexer no Photoshop para cortar a imagem. Consegue aprender a fazer esse tipo de coisa? Consegue, consegue. É claro que antes de aprender a mexer nessas ferramentas, é preciso aprender alguns conceitos mais básicos e que também não são difíceis de aprender de jornalismo de dados, que é mexer com Excel, na verdade. Basicamente, aprender a mexer com Excel, com planilhas e tal. A partir do momento que você aprende a mexer com isso, você começa a pegar um pouco dessas ferramentas. É claro que varia, né, de pessoa para pessoa, alguns têm uma facilidade e conseguem pegar mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas não é nada de outro mundo, sabe? Dá pra seguir atrás. A gente tem vários cursos, quer dizer, tem alguns cursos no Brasil, o pessoal do Night Center vira e mexe, abre um curso daqueles MOOC, né, cursos massivos para isso. A Abrage regularmente tem cursos, temos agora a Escola de Jornalismo de Dados, que também está dando curso para fazer o jornalista entender um pouco mais disso. Aqui em São Paulo, Thiago? Aqui em São Paulo, a Escola de Jornalismo de Dados está aqui em São Paulo, mas a maior parte desses cursos você pode fazer pela internet, então você consegue fazer de qualquer lugar. Os cursos da Abrage e os MOOCs do Night Center você consegue fazer pela internet. E para quem tiver bom conhecimento de inglês, pode fuçar que tem muitos outros cursos em inglês, tem um número maior até de cursos em inglês que você pode encontrar a respeito desse assunto. E vale a pena, tem cursos sendo dados por pessoas muito boas.